Ouvinte gregário, aqui Álvaro Pacheco e temos um convidado especial nesse programa bônus sobre articulações, joelho e pé, que é o Zeca, que nos foi recomendado e que eu acho que coloca a dimensão de volume de treino em outro patamar que a gente vai se conhecer aqui. Zeca, muito bem-vindo a Gregário. Olá, tudo bem, Álvaro? Como vai? O prazer é todo meu em participar aí, de alguma forma contribuir com as pessoas, enfim, que como nós gostam de pedalar bastante. Zeca, hoje você está com 59 anos. Conta um pouco sobre a tua história esportiva. Bom, eu a vida inteira gostei de esportes. De garoto andei muito de skate, depois peguei onda também desde cedo. Nunca fui muito próximo das bolas e sempre mais próximo dos esportes de ação. Daí surfei muito tempo e passei pelo windsurf. E num dado momento, quando a gente casa, tem filhos, o windsurf acaba não sendo um ambiente muito convidativo para a família. Venta demais, atrapalha. E nesse momento eu acabei ingressando no esporte, no triatlon. Treinei triatlon por uns 5 anos. Treinava com o Marcos Paulo, uma turma muito boa da natação lá no Aqua. Era um ambiente muito legal. Daí, por contingências da vida, eu acabei tendo que parar, rompi 2 nervos, o que não foi nas costas, torácico superior e o supraespinhal. E a natação, então, acabou não se tornando uma opção. Também por força dessas contingências da vida, eu acabei me afastando um pouco, foi o momento que eu acabei dando um tempo. Até que em 2015, por insistência de um vizinho e grande entusiasta aí do ciclismo, o Gustavo Filgueiras, que treina com o Audi, ele todos os dias ele tentava me convencer a voltar. E acabou conseguindo. Graças a Deus, voltei a pedalar. No começo, a volta não foi nem um pouco fácil, né? A gente pegar naquela ciclovia com o vento contra ali, fazer 30 quilômetros era uma odisseia. Mas esses tempos passam rápido, né? A gente acaba se dedicando e logo 30 vira 45, 60, e a gente começa aumentando. E quando a gente percebe, o volume também e as horas de selinha acabaram aumentando expressivamente, né? Você teve, o que você relatou, um problema que te tirou da piscina, mas hoje você faz um volume respeitável. Hoje você faz um volume respeitável, quase de atleta profissional. E a pergunta é, e acho que nós estamos no mesmo pelotão, eu tenho 60, como você administra e vem administrando para que você não tenha lesões, para que você não tenha problemas de articulação? Bom, uma das coisas que eu acho, claro, é a gente procurar, quer dizer, o conhecimento de si próprio, né? E ter bons hábitos. Então, uma coisa que eu procuro fazer é assim, sempre pedalar, observando bem as posições, o fitting da bike, quer dizer, estando atento às eventuais sensações, se uma perna está incomodando, se sente um pouco diferente, então checa posição de taquinho, checa a altura do banco, a posição do banco para frente e para trás, a mesa, a altura, quer dizer, sempre procurar está pedalando de uma forma muito confortável. Quer dizer, são ajustes, eu gosto de fazer pessoalmente, de forma que tem funcionado. Eu tenho também alguns hábitos que, claro, sempre depois do pedal eu gosto de fazer alongamentos, eu faço meus alongamentos que têm funcionado ao longo desses anos. E, por exemplo, também, eu gosto muito, quando eu sinto que a carga está muito excessiva, alguma coisa, eu procuro, sinto que a musculatura está cansada, eu gosto de fazer muito gelo na musculatura, quer dizer, não só nas articulações, nas coxas, panturrilhas, e faço bastante mesmo, sessões assim, fico variando de 20 minutos em cada perna, às vezes por 2, 3 horas, quer dizer, enquanto está vendo um filme à noite, fica mudando o saco de gelo, os saquinhos de gelo diversos que eu já deixo no congelador pronto. E dentro daquilo que você falou, assim, como que eu faço até? Eu acho que quando a gente tem um volume grande, e é dentro daquela ideia de que a gente deve procurar respeitar os limites, quer dizer, conhecer também não adianta. Quer dizer, claro, por diversas vezes aconteceu, a gente fazer 3D assim, 100 quilômetros ou mais, todos os dias, por mais de 15 dias seguidos. Mas chega um momento que você sente, pô, o negócio está pesado. Como eu não gosto de dar off, quando eu sinto que a coisa está pesada, eu brinco que está na hora de colocar no esquadro. Eu vou para o rolo, encaixo os 3 pontos lá e pedalo de uma forma mais tranquila para que tudo volte para o lugar, tranquilo. E dentro dessa linha, o gelo, o regenerativo, acaba funcionando
e tem dado um resultado assim como esperado, né? E uma pergunta, por exemplo, falando de algumas coisas específicas, o float da sapatilha e do pedal, você teve algum critério em escolher um determinado tipo de pedal porque ele tinha mais float, ou seja, o pé ficava preso, mas um pouco solto, sacrificando menos as articulações? Eu tive, sim. Eu usei durante muitos anos, usei durante muitos anos o pedal, eu usava o Speed Play, que me permitia um float bastante grande de joelho. E o Filard sempre foi muito, assim, ele sempre gostou muito da ideia. Eu, quando mostrei para ele a primeira vez e mostrava a possibilidade da angulação do pedal e vamos dizer assim, o fato de ele não ser tão rígido numa posição, ele sempre falou, olha, eu acho isso muito bom porque você não deixa o joelho tão preso, ele vai acabar se acomodando na posição natural, no ângulo ideal do seu biotipo ali, da sua perna mesmo, para você pedalar sem forçar num ângulo diferente. Eu usei durante muito tempo, depois começou a ficar um pouco difícil o pedal, estava sem representação aqui no Brasil, ficava mais difícil os taquinhos, a substituição, daí eu acabei mudando para o pedal look, mas eu gosto de usar com firme, mas com um certo float, exatamente para que possa ter esse ajuste natural, né? Da perna, sem forçar numa posição que, ainda que seja mínimo o que ele pode dar, mas ele acaba se acomodando, principalmente em pedais mais longos. Às vezes, quando no meio você está numa posição, às vezes sente uma necessidade, pelo menos eu às vezes, de mudar um pequeno ângulo assim na pedalada para tornar confortável e dar talvez uma relaxada assim, enfim, é mais esse molejo, né? E o Speedplay, e aqui não é o merchandising, até porque eu não tenho certeza se eles têm algum representante no Brasil hoje, eu não sei, mas ele foi revolucionário no sentido de que, para quem não conhece, eu acho que vale dar uma olhada, porque ele era em vez de ser uma plataforma, ele era um pirulito com a vantagem do float e com a vantagem de que você encaixa e desencaixa dos dois lados. Então, muitos do ciclismo profissional escolheram esse pedal e usam quando não tem uma restrição de patrocínio, primeiro pela facilidade de clipar e desclipar, seja por angulação ou seja por entrar dos dois lados, e seja até porque ele é mais resistente às vezes a não pegar um barro ou alguma coisa quando você cai e vai no acostamento e pisa. Então ele tem uma série de características. E talvez a mais importante, eu por exemplo experimentei ele na primeira geração, não gostei muito, mas que eles resolveram depois, que é ter um taco com a plataforma maior, porque no começo a plataforma era pequena e num pedal grande ele começava a te incomodar naquele ponto menor de centímetros cúbicos, né? Mas eles resolveram isso com a última geração de taco, que ela é mais rígida e maior. Então, uma coisa importante. Falando de outra coisa, palmilha. Você já fez palmilha customizada? Não. Eu gosto de sapatilha mais rígida. Eu não gosto de uma sapatilha muito... Por exemplo, eu gosto muito sola, da Cid. Né? Não, da sola e dela em si. O próprio, vamos dizer assim, couro, não aquele mais maleável. Eu gosto de uma sapatilha mais firme. Por exemplo, para mim, eu praticamente só uso Cid, troco entre elas, mas eu gosto quando elas são bem firmes. Enfim, o tamanho, por exemplo, no meu caso, 45, serve perfeito. Ela é um chinelo para mim. Assim, fica um negócio desde nova. Ela, nos modelos, não são todos os modelos, é verdade que eu gosto mais dos modelos os dois mais de ponta. O terceiro fui experimentar, não gostei, mas é o que mais gosto. E diante disso, quer dizer, eu nunca senti, nem em pedais mais longos, eu nunca senti nenhuma necessidade, nenhum tipo de desconforto no pé que me justificasse pensar em mexer alguma coisa. É aquela história, serviu, está bem, não causa nenhum tipo de incômodo. É essa mesmo e sapatilha é um elemento fundamental, porque é um dos 3 pontos de contato, além do selim e guidon, mas é muito pessoal, e acho que você deve ter vivido isso, eu vivi isso, de que às vezes também as fábricas mudam a sua forma um pouquinho, e o que era uma sapatilha perfeita no pé deixa de estar tão perfeita. E aí você precisa buscar uma alternativa. Né? Dentro dessa linha, é verdade. O meu modelo predileto da Cid é a minha terceira sapatilha anterior, que já está, vamos dizer assim, no osso, mas é aquela que virou a sapatilha que eu uso só de vez em quando, a sapatilha predileta, porque as novas, o modelo novo não é igual. Era aquela que era de verniz, enfim.
amarela, tal. As outras eles mudaram, não é mais couro, é um material sintético. Supostamente seria a versão upgraded dela, mas eu não sinto isso, não. E fit? Você faz fit com alguma frequência? Você sentiu uma diferença no seu fit? Porque tem também, na faixa etária que nós estamos, o corpo já atingiu, teoricamente, biomecanicamente, o seu pico, né? E começa a ter um processo degenerativo. Você sabe que eu quando no início de voltar a pedalar, eu tinha, por insistência do Gustavo, eu lubrifiquei toda a bicicleta, arrumei a bicicleta que estava parada, e era uma bicicleta de triatlon, uma Cannondale, daquela antiga, acho que era M800, M1000, não me recordo. E em 2 meses, eu fiquei praticamente sem andar, porque eu não estourei as costas na bicicleta de triatlon voltando direto. Daí eu acabei comprando uma Roubaix, que seria supostamente uma de endurance, com a frente mais alta, mais confortável, e ela atendeu durante um ano e pouco ali. Eu acho que mais do que me deixar numa posição, ela me colocou em dia para eu me preparar para uma posição talvez um pouco mais arrojada. Hoje em dia, eu acho que dentro do fit, imaginando assim, o que eu tenho sentido é que eu não estou voltando numa posição talvez mais confortável. Eu acho que o próprio pedal, ao longo do tempo, veja, dentro da minha categoria, das minhas condições, tem mostrado possível um avanço até no meu próprio fit. Quer dizer, mesmo a frente baixa, ela negativa, a mesa, não tem ficado desconfortável. Eu uso hoje, na verdade, talvez mais baixo do que eu usava há 2 anos atrás. Mas eu acho que isso se deve dentro de uma adaptação do seu corpo. De uma adaptação do meu corpo, de uma própria evolução, não importa a idade. Hoje em dia, você falar, 59 anos. Eu tive recentemente fazendo o Gran Fondo do Rio, lá que a Luísa Jucá organiza, por sinal foi uma prova impecável. Miguel Pereira. Mas o que me chamou a atenção lá, que por mais que na categoria do Gran Fondo não tivesse uma categoria para as pessoas mais velhas, por conta de restrição da UCI, uma coisa que eu acho até estranho, mas a verdade é que no de 85 quilômetros tinha a categoria lá dos 65 anos. E o que me impressionou é que a gente vê hoje em dia pessoas aos 65 anos, mas andando num ritmo muito forte, muito forte. Então, a gente verifica que cada vez mais essa questão da longevidade no esporte não tem limite. Quer dizer, não é raro a gente ver na ciclovia, tem um senhor lá de 85 anos que ele vai de speed, praticamente todos os dias, está lá dentro do ritmo dele, mas ele atende os objetivos dele e está praticando mais do que muitos com a metade da idade. Então, isso é surpreendente. Eu acho essa capacidade que a gente tem de aprimorar, independente da idade. Quer dizer, os 60, hoje em dia, enfim, é capaz de tudo. A gente fez uma brincadeira, fizemos recentemente um programa Ciclismo Sem Idade, e o Giba, que estava com a gente, estava fazendo 50 naquela semana. A gente brincou que, está no seu primeiro terço de vida, né? Então, cumpriu o primeiro terço, 150 expectativa de vida. E o que você está falando, eu acho que cada vez tem mais conhecimento e recurso, alguns com extenso comprovação científica, outros ainda em amadurecimento, mas que nos dão recursos para que a gente cuide melhor do nosso corpo e use numa atividade esportiva de forma mais longeva. Eu acho que os nossos pais, aos 40, já ficavam meio velhos, enferrujados, sedentários, e nós, aos 60, estamos ainda decolando, como é o seu caso, com o volume de quilometragem que você faz, tendo flexibilidade de ter um desnível de banco-guidon, ou seja, você está se divertindo e não tem a idade como uma restrição. Não, e dentro dessa linha, o que eu acho é o seguinte, se eu for pegar números, os meus números hoje é 59, fiz 59 no sábado agora. E nesse mesmo dia que fui dar uma pedalada na USP e tal, antes de encontrar com os filhos para almoço, estava com outros amigos e tal. Quando eu cheguei em casa, tudo bem, pelo Garmin lá, que você vê, às vezes, aquela estimativa de VO2, potência, coração. Quer dizer, naquele dia ainda subiu o VO2, voltando ao nível que estava já uns 4, 5 meses atrás. Quer dizer, eu quero dizer o que é efetivamente superior até o que eu tinha aos 35, quando eu treinava com o Marcos Paulo.
Durante muito tempo, na época que pegava onda, morava aqui em São Paulo, quer dizer, a gente chegava na segunda-feira no terror, ficava sonhando com a sexta para poder ir pegar onda, que às vezes nem tinha onda. Hoje em dia não, todo dia é dia. E a onda fica longe. Assim, eu sou carioca, de que eu fiz windsurf também, não estava tão longe do mar e às vezes conseguia encaixar um velejo no meio da semana, na época de vento. Pois é, então a gente vivia sempre para o final de semana. Na medida que a gente encontra um esporte hoje como ciclismo, e que todo dia é dia, você não tem aquela, se aproveita todos os dias. Pô, quantas segundas-feiras de manhã cedo você acorda com aquele sol maravilhoso, com aquele dia? Quer dizer, segunda-feira tem outra cara. Quer dizer, hoje em dia a gente pega, não precisa ir longe. A ciclovia, por exemplo, que tem aqui, todo mundo fala, fica no plano, tal, aquela coisa. Pô, mas não é, mas venta um monte. Quer dizer, você pegar aquela volta lá, às vezes 7, 10 quilômetros com vento contra, aquilo é uma subida. Aquilo é como se você estivesse fazendo quase que a vista chinesa, se o vento estiver forte. Dá para se divertir, dá para treinar, dá para aproveitar todo dia, e depois, na hora que vai começar o trabalho, tá com a cabeça feita, tá feliz, tá alegre. É só alegria, né? Agora, Zeca, a gente consegue trazer o Filard para o pedal? Eu tenho insistido. Ele tem uma bicicleta híbrida ali, mas eu tenho insistido e mora do lado, ali próximo da ciclovia, que ele merecia. É um puxão de orelha que às vezes eu dou nele para cuidar mais da parte cardio e da parte muscular. Ele até faz a musculação, né? Só que eu acho que ele tem que pedalar anônimo, porque é inevitável que ele no pelotão vai ter um monte de gente que vai encostar assim. Tô sentindo uma dorzinha aqui, então ele tem que pedalar anônimo, ninguém tem que saber que ele é o Filard para conseguir se divertir. Mas ele até brinca que não raras vezes ele está, por exemplo, no elevador, no vizinho chega, pô, tô com uma dor no joelho, dá para o senhor examinar? Ele fala, tira a roupa. Como aqui? É sempre examinar.